Bom, vejamos alguns pontos importantes do capítulo 5 ao som do YouTube. Se você não gostar do vídeo, espero que curta a música. Vamos lá. Inicialmente, a condição de partículas em equilíbrio. Para que duas partículas, ou melhor, para que um corpo esteja em equilíbrio, é necessário que o somatório das forças sobre ele seja zero. Para facilitar os cálculos e verificar essa condição, nós dividimos o problema na direção x e y. E aí vai um macete, galera. Olha só. Coloque o sistema de coordenadas paralelo ao plano. Então, observa aqui ó, o eixo x paralelo ao plano e o eixo y, por consequência, perpendicular. Então, no caso deste exemplo, quais as forças que atuam? Normal, tensão e o peso. Peso sempre vertical para baixo, normal, né, perpendicular ao plano, daí o nome normal. E a tensão, uma cordinha puxando esse bloco aqui, ok? Um outro exemplo um pouco mais complexo, inicialmente só para o motor. As forças que atuam nesse motor são peso vertical para baixo, tensão vertical para cima. Como ele está em equilíbrio, as duas forças têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a resultante é zero. No caso deste elo, o diagrama de corpo livre para o elo, ele terá três forças, né? T1, T2 e T3. Então vamos lá, T1 vertical para baixo, T2 horizontal para a esquerda e T3 inclinado. Este é o diagrama. Posteriormente, para os demais cálculos, faça a determinação das componentes, né? Componentes aqui do T3 na direção horizontal, na direção vertical e calcula-se então as resultantes. Muito bem, mais um exemplo, um carro sobre uma rampa sendo puxado aqui por um guincho. Então nós temos uma força de tensão, olha normal perpendicular ao plano e o peso vertical para baixo. O eixo X paralelo à rampa, né, ao plano, como eu disse, né, normal perpendicular e o peso vertical para baixo. Um outro exemplo é a condição de não equilíbrio. Na condição de não equilíbrio, o somatório das forças não mais é zero, mas sim igual ao produto da massa desse corpo pela sua aceleração. Da mesma maneira, nós dividimos o problema na direção x e na direção y. Então, na direção x, o somatório das forças será igual ao produto da massa pela aceleração na direção x. E na direção y, o somatório das forças será igual ao produto da massa pela aceleração na direção y. Aqui o diagrama de força, já viram anteriormente. E as componentes do peso, né? A componente do peso aqui é perpendicular ao plano, será igual ao normal. E a componente do peso ao longo do plano para baixo. Mais um exemplo de um barco acelerado pela força do vento. Diagrama de corpo livre, observa que o peso e a normal, né, são iguais, se anulam, e a resultante fica por conta da direção x paralela ao plano, onde a força do vento é maior que a força de atrito, então nós temos um movimento acelerado para a direita. Observe a aceleração e força na mesma direção, né, como nós vimos lá na lei de Newton. E aqui o elevador, nós vimos vários casos do elevador, aqui está representado apenas um deles, no qual o elevador tem movimento vertical de cima para baixo e desacelerado, ou seja, a velocidade vai diminuindo, né, vai parar. Então, nessa situação, o passageiro tem a sensação de que ele está mais pesado do que de fato é. Isso se deve à força normal da superfície do piso sobre o passageiro, né, que nesse caso nós vemos que é normal a massa do passageiro multiplicado pela soma das acelerações da gravidade e da aceleração do elevador. Que pena, acabou a música do YouTube, mas eu não sei voltar lá e iniciar de novo, então vamos sem ela. Aqui nós temos um astronauta no espaço, em órbita no espaço, para a sorte dele. E é comum ouvirmos pessoas dizer que no espaço não tem gravidade, o que é uma grande mentira. Tem sim, se não tivesse, esse astronauta não estaria em órbita. Então, para ele descrever o movimento, né, em órbita em torno da Terra, alguma força
tem que puxar ele em direção à Terra, né? Então essa força, no caso, é a força da gravidade, né? Fazendo o papel aí da força centrípeta. Então no espaço tem sim gravidade. Um outro ponto importante é o atrito, né? Que existe entre superfícies que estão em contato devido a irregularidades, né, entre as duas superfícies. Então aqui nós temos uma visão ampliada onde é possível ver isso. E o importante sobre o atrito é o seguinte. Primeiro, um corpo em repouso, sem nenhuma tendência de movimento, não tem atrito. Observe a cordinha frouxa e nós temos aqui, ó, tensão na corda. Se a tensão for zero, a força de atrito também é zero. Só existe atrito quando houver uma tendência a colocar esse corpo em movimento. Não observe, no momento em que ocorre uma tensão, a cordinha esticada, e essa tensão aumenta, observe o tamanho do vetor, a força de atrito também aumenta, né? E nós temos aqui uma relação proporcional entre tensão e força de atrito, até o momento em que esse bloco inicia o movimento, passando então a atuar a força de atrito cinético. Força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático. Este pontinho aqui em cima é a força de atrito estático máxima, né? Obtida pelo produto do coeficiente de atrito estático pela normal. Então a força de atrito ela varia, né? Tendo seu valor máximo nesse ponto, ok? Mais um ponto importante desse capítulo é o movimento circular, que para que ele exista é necessário uma força que mude a trajetória, mude a direção do movimento do corpo, uma força que puxe esse corpo para o centro da trajetória, chamada de força centrípeta. E junto com ela, olha só quem está aqui, a aceleração, né? Lembrando, força e aceleração têm sempre o mesmo sentido. Então, a força para o centro, junto com ela nós temos a aceleração centrípeta. Neste exemplo, um corpo descrevendo um movimento circular, preso por uma corda que exerce a força centrípeta, num certo instante se rompe, deixando de existir a força centrípeta, né? A corda rompeu. O que acontece? O corpo inicia um movimento retilíneo. Então, não há nenhuma força que empurre o corpo para fora de uma trajetória curva. Pelo contrário, deixa de existir uma força que o puxe para dentro. Então, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Então, não existe aquela outra força que eu nem vou falar o nome dela. Aqui uma aplicação muito interessante, que é a inclinação da pista nas estradas. Por que se faz isso? A normal ela é perpendicular à superfície. Então, observa, quando você inclina a pista, a normal também inclina e faz com que exista uma componente da normal em direção ao centro da curva, que juntamente com a força de atrito faz com que o carro, no caso, mude a direção e sentido do seu movimento. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês.